Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Departamento de Farmacologia pelo convite. E, na verdade, eu sou doutoranda realmente, eu sou endocrinologista, mas provavelmente eu não estou aqui por nenhuma dessas funções. Então, apesar dessa não ser uma aula patrocinada, eu sou gerente médica da Novo Nordisk, né, que, como vocês sabem, produzem agonistas de receptor de GLP-1. Então, primeiro, eu queria lembrar para vocês o efeito incretínico, né? Os agonistas de receptor de GLP-1 são substâncias incretínicas. Então, naturalmente, quando a gente ingere um alimento, a gente vai ter um pico glicêmico e um pico de insulina. Quando a gente come por boca, óbvio, a gente vai ter um pico de insulina maior do que quando a gente injeta glicose no plasma. Então, isso é conhecido como efeito incretínico, tá certo? E um dos hormônios responsáveis pelo efeito incretínico é o GLP-1. Então, o GLP-1 é uma molécula que tem receptores amplamente distribuídos no corpo, é um aminoácido, uma cadeia de aminoácidos com 31 aminoácidos, tem uma meia-vida curta, ela é secretada especialmente pelas células L, em contato com o alimento, mas também em neurônios e células alfa-pancreáticas. Já os agonistas, eles são moléculas modificadas, né, em laboratório para ter uma função melhorada do GLP-1, especialmente em relação à sua meia-vida. Então, a gente tem os antigos, que são os agonistas baseados em exendina, os análogos, baseados em GLP-1 humano, né, que são lira, dulaglutida, semaglutida, albiglutida, que não é comercializado. E, mais recentemente, os coagonistas, que no caso é a tirzepatida. Aqui eu vou falar hoje, então, dos efeitos desses agonistas em diversos órgãos do nosso corpo, que estão listados aqui. Então, quais são as ações sobre o receptor de GLP-1? Calma, não vou falar todas as vias, tá? Só para vocês entenderem, então, que, basicamente, o efeito canônico do receptor de GLP-1, ele envolve proteína G e adenilciclase. E isso vai ter o efeito dele sobre a glicemia, que vocês veem aqui em rosa, e vai ter o efeito dele sobre preservação de diversas células que vocês veem aqui em verde. Tá? Basicamente, então, na célula alfa eu vou reduzir a secreção de glucagon, nas células beta eu vou aumentar a secreção de insulina, melhorar a autofagia e melhorar a produção e a utilização do ATP. Isso vai fazer o que na prática clínica? Eu vou ter uma melhora do pico de primeira fase de insulina, como vocês veem aqui, nesse gráfico, e uma melhora também no pico de segunda fase de insulina. Com isso, eu tenho queda da glicemia e manutenção da glicemia controlada. No músculo esquelético, eu tenho uma via canônica, mas também uma via alternativa não canônica, que vai promover, além da translocação do GLUT4, que vocês sabem é um receptor que não depende de insulina, para a absorção de glicose, uma melhora do recrutamento microvascular, da síntese de glicose, dentre outros, otimizando, então, o consumo de oxigênio por esse músculo. Nos músculos lisos, em diversos órgãos, a gente vai ter, então, o efeito... Eu não vou falar do NH, porque a doutora Adriana provavelmente vai falar, mas eu terei aqui no sistema gastrointestinal, principalmente um atraso do esvaziamento gástrico. E aí, lembrando que o atraso do esvaziamento gástrico é um efeito colateral da medicação, que muitas vezes leva à náusea, mas também é benéfico para a glicemia, porque quando eu atraso o pico glicêmico, eu também dou oportunidade ali para um melhor controle glicêmico, pela otimização do efeito da insulina, tá certo? E em outros órgãos e sistemas, eu tenho um efeito basicamente sobre o receptor na forma canônica, na melhora da produção de óxido nítrico, na melhora do metabolismo de glicose, na melhora do consumo de oxigênio e do relaxamento arteriolar, isso aqui em vasos, arteríolas e em outros órgãos e sistemas. No rim, a gente vai ter, basicamente, por via de um receptor em arteríola aferente, a melhora do fluxo renal, estabilização da taxa de filtração glomerular, até culminando em melhora até da necrose tubular, tá? Então, por seus efeitos nefroprotetores, excreção de sódio e água, melhora da pressão arterial, melhora da excreção de albumina. Então, tem no rim os efeitos indiretos associados a controle da comorbidade, né? Então, melhora do controle glicêmico, perda de peso, redução da pressão arterial, e os efeitos diretos que envolvem natriurese, efeitos hemodinâmicos, endoteliais, anti-inflamatórios, inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona. No coração, a gente vai ter a expressão do receptor em basicamente 3 lugares: átrio, nos cardiomiócitos, no endotélio vascular e no ventrículo, no miocárdio ventricular. Isso vai acontecer de que forma, né? A sua ação lá.
Também, sob a via do AMP cíclico, eu vou ter uma sequência de eventos que vai combinar com a melhora da função cardíaca, melhora do fluxo coronariano, aumento da frequência cardíaca pelos receptores atriais, mas também uma melhora da vasodilatação associada à otimização da produção de óxido nítrico, dentre outros, que incluem, por exemplo, condicionamento isquêmico. Eu vou falar um pouquinho mais dessa parte aqui. Então, aqui é um estudo que saiu em 2020, que mostra, por exemplo, que não é apenas você ter a molécula de GLP-1 agindo no receptor que vai ter o benefício cardiovascular que a gente vê nos grandes trials que o Caio vai apresentar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o GLP-1 ele é degradado pela DPP-4, mas também por essa NEP, que é uma endopeptidase, né, que também vai ajudar na degradação. E onde essa NEP ela quebra, a gente forma o GLP-1 2836. E esse GLP-1 2836 não vai acoplar no receptor, então não vai agir sobre o efeito canônico do receptor, ele vai ser fagocitado. Essa fagocitose vai levar essa partícula para a mitocôndria e essa mitocôndria vai otimizar ali a oxidação de ácidos graxos e isso vai combinar com uma melhora da lesão cardíaca que ele mostra nesse estudo, por exemplo, nessa imagem, não sei se dá para ver direito, mas a parte branca é a parte de isquemia. Então, quando no estudo eles foram tratados com esse GLP-1 2836, a gente vai ter uma redução da área isquêmica por otimização do metabolismo de ácidos graxos. Aqui é a via que a gente mais conhece, a via aterogênica, onde por diversos mecanismos a gente vai ter uma redução da aterosclerose e estabilização da placa, tá certo? Aqui também estudos em murinos, mostrando que ratos nocaute para ApoE e nocaute para receptor de LDL teria uma redução da área da placa em uso de GLP-1, que no caso aqui era semaglutida, com efeito dose-dependente. Aqui é uma hipótese epigenética que mostra que, no geral, o endotélio ele vai ter uma inflamação associada a esse TET, né, que é um 10-11 translocation 2, que vai desmetilar o promotor do gene NF-kappa-beta. E aí eu vou ter o processo inflamatório. O GLP-1, teoricamente, agiria aqui bloqueando o TET e reduzindo a inflamação. Aqui, também não vou entrar muito em detalhes, mas é a ação do GLP-1 no ANP e, com isso, culminando com a redução da pressão arterial. E esse estudo que saiu semana passada, ele mostra uma análise em relação à hipertrofia cardíaca induzida por hipertensão, mostrando que eu tenho uma supressão da ativação do inflamassoma, e com essa redução por semaglutida, eu vou ter uma redução do tamanho do miocárdio ali hipertrofiado, mostrando, então, que essas substâncias têm outros efeitos, além daquele óbvio que a gente está sempre pensando associado ao receptor. No tecido adiposo, a gente tem pouco receptor de GLP-1, mas os seus efeitos, em geral, são regulação da apoptose, da proliferação de células, regulação da expressão de PPR-gama, e, basicamente, no efeito cérebro adiposo, eu vou ter um controle do tecido gorduroso marrom e do tecido gorduroso branco e uma redução da inflamação no tecido gorduroso branco. E, por fim, no fígado, a gente vai ter não efeitos sobre receptor. Não há receptor de GLP-1 no fígado. A gente tem outras vias onde ele vai combinar com a redução, novamente, da inflamação por via da redução da esteatose hepática e da fibrose hepática, que basicamente vai ser associada numa linha hipotética, né, que a gente ainda não tem essa confirmação. Eu vou ter uma melhora da utilização de triglicérides e, com isso, redução da lipotoxicidade, redução da inflamação. E também uma redução da inflamação por via Toll-like receptors no intestino, tá? E redução de endotoxinas. No cérebro, eu tenho diversos receptores, né, em diversas áreas do cérebro, como vocês veem aqui ao lado. Mas, basicamente, eu vou ter uma redução do apetite e um aumento da saciedade associado ao efeito direto sobre o receptor. Outros mecanismos têm sido estudados como benefício cerebral do agonista do receptor de GLP-1, que envolvem outras vias, que temos ali a redução da hiperinsulinemia, redução basicamente da inflamação, melhora da disfunção mitocondrial, que vai impactar, inclusive, sistemas nigrostrial-dopaminérgico, com estudos aí em Alzheimer e em Parkinson. Então, esses foram os mecanismos que eu falei aqui. Eu tenho 5 minutos, professor, de sobra.
Mas é importante vocês saberem que o receptor de GLP-1 e o próprio GLP-1, eles são um quebra-cabeça, e a gente ainda está descobrindo todos os mecanismos envolvidos nesse processo. É isso, obrigada.